Bonsoir, mes chers amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très, très bien. Estão me ouvindo bem aí? Como é que tá o áudio, pessoal? Bacana? Beleza? Então, alguém quer fazer alguma perguntinha? Como é que está aí a questão das nossas aulas iniciais? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? Ou não, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Oui? Parfait. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, pessoal, a gente vai trabalhar hoje alguns diálogos, tá? De forma prática. Só um momentinho. Isso. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou passar para vocês. Je dirai quelques phrases en portugais au présent. Vous allez entendre les phrases et puis vous allez les mettre directement au passé composé. Ça va? Vous m'avez compris? Est-ce que je me suis fait comprendre? Entenderam? Beleza? Então, vamos lá. A primeira aí, pessoal, vai ser essa daqui, ó. Quando você come frango? Primeira perguntinha, primeira estrutura. Quando você come frango? Tá? Então, vou colocando aqui, minha tela está compartilhada e vocês já vão... O que você vai fazer? A frase está no português no presente. Você já vai criá-la, desenvolvê-la no passé composé do francês. Quando você come frango? Então, essa é a nossa primeira perguntinha, tá? Segunda, você ainda quer ir à França? Você ainda quer ir à França? Ou você quer ir ainda à França? No português, tanto faz aqui a ordem do ainda, tá? Então, pensem assim, ó. Você vai transformar essa frase. Como que ela ficaria no português? No passado. E aí você vai desenvolvê-la em francês, tá? Se tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mão, beleza? Oi, Lari. Bonsoir. Bonsoir, Leandro. Eu não sei falar frango. Frango, vamos lá. Você vai falar assim, ó. Du poulet. Poulet. Poder. D'accord? Tá, obrigada. Você sabe como é que a gente fala peru em francês? Não, De la dinde. danda. Ah, eu vou até botar isso. Pode anotar aí, tá bom? Obrigada. Au plaisir. Então, a terceira aí, pessoal. Aonde nós vamos hoje? Aonde nós vamos hoje? Quarta, o que você vai dizer ao chefe? O que você vai dizer ao chefe? Quatrième. Quinta, o que você quer comer de tarde? Ou à tarde? O que você quer comer de tarde?
Sexta. Eu ainda não sei o que vou fazer amanhã. Ou eu ainda não sei o que eu vou fazer amanhã. Lembre-se, no português eu posso suprimir aqui o pronome, né, pessoal. Lembre-se, no francês não. Você não poderá colocar somente o verbo conjugado, tá, pessoal? Sétima, septième, o septième. Você não precisa trabalhar agora? Huitième, oitava. Eu não quero comer fruta, mas eu quero comer peixe. Neuvième, nona. Você fala qual língua? Dixième, décima. Você gosta de presunto ou de salada? Quem terminar, tá? Ou quem já tiver terminado, é só levantar a mão, tá bom? Jusqu'ici, tudo vai bien? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão em qual, mais ou menos? Só para eu ter uma noção. 7? D'accord, ça va.
Ça va? Heitor, vous avez fini? Oui? Très bien. Alors, nous avons déjà une personne qui a fini. Então, pessoal, já vou começar aqui fazendo a correção com vocês, tá bom? Bora lá. No primeiro aqui, como é que ficou, Heitor? Bonsoir, Leandro. Bonsoir, comment allez-vous? Trois fois, hein, ici. Très bien. Ah, il fait très froid. Ouh là là, Oui. j'imagine. C'est l'hiver, n'est-ce pas? Combien de degrés fait-il actuellement? Maintenant, c'est 0 degré. 0 degré. Ouh là là. Mais il a une sensation thermique de moins ou c'est juste 0 quand même? Moins parce Moins, que d'accord. c'est Il a beaucoup le de vent. pluie. Ah, la Le pluie? vent. Oui, oui, oui. Ou La le pluie, vent. le vent. Oui, oui, j'imagine. Moi, quand j'habitais en France, j'habitais près des Alpes françaises. Et il avait le oui. Mistral. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler. Mistral. Estamos falando aqui, pessoal, o Mistral, quando eu morava no sul, morava perto dos Alpes. É um vento que vem dos Alpes franceses. E é um vento que pode ser, às vezes, está 6 graus, 8 graus, 10 graus. Mas quando vem esse vento, quand il vient, la sensation thermique baisse trop. N'importe quel genre de vêtements, d'habits vous portez. C'est comme se le vent passait. Então, não importava o tipo de roupa. É como se você está bem agasalhado, bem fechado. O vento passa, pessoal. Dá um frio assim que quase treme os ossos. Não sei se você está sentindo isso aí, Heitor, mas é horrível a sensação. On dit en français, c'est le Mistral, le vent qui vient des Alpes. O vento que vem dos Alpes. Je suis allé aux Alpes, Chamonix. Tu connais? Ah, Chamonix, oui, oui, je connais. J'aime beaucoup, beaucoup. Pour faire du ski là-bas, c'est super. Oui, j'ai fait du ski là-bas. Oui, ah, c'est cool, c'est cool. J'ai bien skié là-bas aussi. Mais on y va. La première, mon cher. Quando você come frango, lembre-se, não vai falar no presente, mas como a gente está trabalhando a questão, né, de vocês colocarem no passé composé, já pense no francês diretamente. Como que eu diria isso aqui no presente, em francês? Heitor, você aí que está assistindo a aula, já pense. Como que você fala isso? En présent ou le passé composé? As duas. Primeiro, já joga no presente. Por quê? É como se fosse, pessoal, um exercício mental. Eu não tenho que ficar, tipo assim, escreva, você já consegue conceber. Quando eu digo você, meus alunos. Então, o objetivo era trazer para o passé composé, mas antes de ir para o passé composé, já crie, já pense na frase, na estrutura aqui, como seria no presente? Quand est-ce que vous mangez du poulet? Você sabe. Aí, Heitor, aqui você vai trazer um som de T, tá? Vou colocar como se fosse um corrigido aqui, ó. Quand est-ce que? Você vai fazer uma liaison. Então, você vai ligar esse D de dado aqui com o est-ce que, ele vai trazer T. Quand est-ce que? Tá? Uma ligação onde você terá aqui, ao invés de pronunciar o D, quand est-ce que, você vai falar quand est-ce que. D'accord? Quand est-ce que vous mangez du poulet? Parfait. Au passé composé, mon cher. Oui. Quand est-ce que vous avez mangé du Novamente, poulet? calma, calma. Quand est-ce que?
Isso. Fantástico. Talvez você ainda crie, ou digo, até erre mais algumas vezes, não tem problema. Agora você já terá subterfúgio de se autocorrigir, tá? Então, como é que é mesmo? Quando é que? Quand est-ce que vous avez mangé du poulet? Excellent. Quand est-ce que vous avez mangé du poulet? Formidable. Alors, maintenant, vous allez poser cette question à notre ami Tati. D'accord? Et là, vous allez faire la petite présentation comme d'habitude. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? OK? Que vous puissiez pratiquer ces structures qui vont faire vraiment différence par rapport à l'aisance. Oui. Bonsoir, Tati. Ça va bien? Bonsoir, Eto. Je vais bien, merci et vous? Très bien, aussi. Donc, quand est-ce que vous Attention, mangez? Quand est-ce que, quand c'est est-ce ça. que vous avez mangé du poulet? Bien. Alors, Tati? J'ai mangé du poulet il y a Manger, 3 ans. G. Pas manger, G não. É um E. E com acento agudo, som de circunflexo, hein? Ça va? Ela tá muda. J'ai mangé du poulet il y a 3 ans. Ça va, très bien. Alors, Heitor, est-ce que vous pourriez, par exemple, lui poser une autre question? Ouais, mais pourquoi ça? Depuis 3 ans que vous ne mangez pas de poulet, par exemple, je ne sais pas. Oui. Pourquoi ça? Est-ce Ah. que tu es, como tu as dit? Lá vous êtes en train de vous voyer. Então, lembre só, se oui. iniciou o tratamento com o vouvoiement, tratamento pelo vous, mantém todo o nível de conversa. Oui. Ah, Leandro, mas às vezes eu não sei. Tem problema, você pode jogar o tipo? Meio que não, mas o estrangeiro ele vai levar em conta. Pô, ele ainda não sabe, beleza. Mas tentem sempre, a priori, maintenir le vouvoiement ou c'était le tutoiement, d'accord? Oui. Oui. Pourquoi Allez-y. ça? Est-ce que vous êtes vegan? Vegan. Vegan. Je ne suis pas vegan, mais j'ai décidé manger Décider de manger seulement du poisson et des crevettes. C'est super. Vous ne mangez que du poisson et des crevettes, Tati? Oui, j'ai décidé arrêter. J'ai décidé d'arrêter. Então, J'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, du poulet. D'accord, c'est super. Félicitations. Vous avez vraiment un esprit fort, on dirait. C'est très difficile. Hein? Ah oui, carrément. Pour moi, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas. Ce n'est pas difficile, mais c'est très difficile d'arrêter de manger des crevettes. Ah oui, oui, j'imagine. Qu'est-ce que crevette? Crevette, camarão, tá? Ah. Crevette. De crevette. Então, no caso, a gente vai falar normalmente, né? Camarão, colocando no plural, tá bom? De crevette. Très bien. C'est ça. Ô, Leandro, eu falei o tu, eu tô falando bastante aí com meus amigos, aí eu fico falando vous, eles falam, pô, para de falar vous, nada a ver. Tipo, não, aí mas eu mudo pro tu. Oui, moi je passais pareil. Moi, ça m'est arrivé pareil, mon ami. Então isso aconteceu também comigo. Eu lembro no início eu só sabia conjugar com vous, né? Après je leur disais, aí eu lhes dizia. Não, é porque eu só sei o vous, calma, deixa eu aprender. Eu vou aprender o tu. Aí aos poucos, au fur et à mesure, nous pratiquons et là, nous apprenons. Mais le plus important, c'est comme je vous ai dit. Oui, vous pouvez utiliser tu. Oui, dans le contexte idéal, famille, les amis, les jeunes, les enfants, mais sauf, on va dire, si vous n'êtes pas dans ce contexte, oui, il nous faudra utiliser à tout moment vous, n'est-ce pas, Heitor? Oui.
Leandro. Falei para ele a questão, porque ele pode falar o tu, como eu digo para vocês, amigos, parentes, família, crianças, mas e a priori o tempo inteiro é o quê? Na rua, independente, é o vous, é o que domina, o que reina, não é, Heitor? Oui, c'est vrai. Oi, Tati. Comment puis-je dire que sou contra a crueldade animal? Je suis me contre importo com os la animais. cruauté envers les animaux. Ce serait comme ça. Je suis contre la cruauté envers les animaux. D'accord? Então, eu sou contra a crueldade para com os animais, né? No caso, esse envers, ele vai trazer tipo em direção, né? Para com os animais, tá? A gente vai falar dessa forma. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Ah oui, c'est super. Oui, oui, oui. Mais parfait, les amis. Bora lá, então. Número 2. Merci, Heitor. Félicitations, mon cher. Très bien. Tati, la deuxième, s'il vous plaît, on va faire pareil. Alors là, vous allez me dire directement la phrase en français au présent et puis comment serait-elle au passé composé. On y go. Você ainda quer ir à França? Presente primeiro, tá? Ó, você ainda quer ir à França? Vous voulez aller encore en France? C'est ça. Vous voulez aller encore en France? Então, vou colocar aqui a primeira, bonitinho, tá? Deixando no presente. Número 2. Então, vous voulez aller encore en France? Super. Alors, au passé composé. Vous avez voulu encore aller en France? Em português, como ficaria? Você ainda queria ir à França? Aí, esse queria, ele seria o quê? Imperfeito, entendeu? Então, pensa assim, ó, você quis ainda ir à França? Você ainda quis ir à França? Tá bom? Você ainda quis ir à França. Você sabe, sempre pense, passé composé é o nosso pretérito perfeito. Mas, Leandro, eu não sei de gramática. Não precisa saber. É o passado normal que você utiliza de forma corriqueira. Eu comi, eu bebi, tá? Eu falo assim, porque às vezes tem aluno que fica meio divagando nos nomes. Você não precisa saber os nomes, você precisa saber utilizar as estruturas. Não é passado. Você estudou, você pensou, você quis, pronto, passado, passé composé, ok? Então, Tati? Então, o encore muda de posição, vendo por essa perspectiva? Ó, você ainda quis ir à França? Você quis ainda ir? Vous avez voulu. Vous avez voulu encore aller en France? Vous avez voulu porque, ó, ainda ele está se relacionando com qual verbo? Com voulu encore. Voulu encore. Com o querer, né? Então seria vous avez encore voulu aller en France? C'est ça. Vous avez porque ele tem que estar antes do qual ele se relaciona. Encore voulu aller en France, c'est ça. Encore voulu, entendeu? C'est ça. Então, vous avez encore voulu. Vous avez encore voulu aller en France. Aller en France. Super. Você ainda quis ir à França? Deixa eu só colocar primeiro aqui. Quando você comeu. Rapidão. Quand. Aí o Heitor nos trouxe a forma terceira através do SQ. Quand est-ce que vous avez voulu manger du poulet? D'accord? Très bien. Alors, Tati, maintenant, je l'ai demandé, vous allez poser cette question à notre amie Larissa. Larissa, OK? Bonsoir, Larissa. Ça va? Ah, ça va bien, et vous? Je vais bien aussi, merci. Larissa, vous avez encore voulu aller en France? Oui, j'ai encore
France, j'ai encore... Não, ainda. Pensa assim, ó, eu ainda quis ir à Por França. exemplo, não, ainda quer. Ah, você quer que eu ponha no passado. É porque a pergunta dela foi no passado, entendeu? Ela te fez essa pergunta. Se você for colocar no presente, você ainda quis ir à França? Ah, eu ainda quero ir. Você ainda quis ir à França? Ah, eu ainda quero ir. Tipo, não há congruência ali do tempo verbal, né, passado para com o presente. Então, eu ainda quis ou eu ainda não quis, sei lá. Ou não, entende? Oui, j'ai encore... É a mesma frase, né? Avait encore voulu aller en France. Você vai falar assim, ó, você não vai colocar o haver aí, porque j'avais, tipo, seria o eu tinha, né? Você não vai falar assim. Você vai falar assim, ó, j'ai encore voulu. J'ai encore voulu. Aí eu não ponho, eu coloco o resto? Porque, ó, como é que tá a estrutura aqui, ó? Vamos lá, a gente só vai repetir, tá? Pardon. Ó, pronome, J'ai avait. calma. Esqueço, você está confundindo o haver aqui. O haver é o que é o haver? É o auxiliar, né? O avoir com aqui, passei composé, com o vous. Tá? A estrutura é essa aqui, ó. Vous avez voulu. Você quis. Você ainda quis? Vous avez encore voulu? Tá? Então, eu ainda quis. Aqui eu vou colocar o avoir no presente, que é o aí. Agora eu entro com encore e depois eu entro com o particípio. Então, lógico, eu vou ter que fazer a contração aqui, vai ficar... J'ai encore voulu quoi? Aller en France. Entendeu? Entendi. Não haverá modificação na estrutura. Como assim, Leandro? Não haverá modificação, mas você está botando agora o eu. Isso. Só estou trocando Uma pessoa. pronomes, as pessoas. A estrutura vai ser a mesma. Se eu falasse aqui, ela quis ainda. Perceba, é a mesma coisa. Elle. Como é que é o avoir na terceira pessoa do singular, pessoal? Ah, Primeira letra do alfabeto. Ela. Depois eu venho o quê? Com o encore. E depois eu venho novamente com o particípio. A mesma estrutura. Entendeu? É o mapinha mental. E assim vai ser replicado em cada um dos pronomes. Ok? Leandro, eu estava colocando o encore antes do V, do voulu. Antes do voulu, mas ele está antes do Não, voulu. perdão. Antes do haver. Ah, j'ai encore voulu. Não, aí não vai dar. Ele vai vir após o auxiliar, tá? Tá, sempre, né? Isso. Você sabe. Outra forma que daria para fazer aqui seria o quê? Vous avez aller. encore voulu. Eu poderia desenvolver assim, ó. Vous avez voulu aller encore en France? Você quis ir ainda à França? Então, eu poderia trazer dessa forma também, tá? Uhum. Vou deixar escrita, tá? A outra opção. Vous avez voulu aller encore en France? Você quis ir ainda à França? Literalmente dessa forma, tá bom? Então, como é que ficou? Pode fazer novamente a pergunta. Vous pouvez lui demander à nouveau, Tati? Vous avez encore voulu aller en France? Allez, sans Aller en prononcer France. la lettre R. Très bien. Oui, j'ai encore voulu aller en France. Aí, pergunte já para ela, e com quem que você foi? Ou com quem você quis ir lá? Eu perguntar. Et, Na Avec Tati, aí depois qui? você vai responder. Et avec qui vous avez voulu aller? Y aller. Valeu! Ah, Y super, aller. felicitação. Então, ou seja, com quem você quis ir lá? J'ai avec... Calma, eu fui. Je suis avec ma famille. Je suis allé. Je suis allée avec ma famille. 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 Mi. Je suis allée avec ma famille. Mi. Avec ma famille. Famille. Isso, você não vai falar o le, família, tá? Não vai ter o som do L ali, tá?
Vai É ficar um assim. longo. Isso, é um mi, tá? Tipo assim, ó. Tá? Je suis allé avec ma famille. Excellent. Avec ma famille. Mi. D'accord? Ah, Leandro, eu já ouvi família. Tudo bem, mas está errado. Entendeu? É igual eu falar para mim fazer. Vocês devem ter ouvido. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Para mim fazer, para mim não sei o quê. Você escuta muito. Tá certo? Não. Mas você vai ouvir. Entendeu? Para eu fazer, tá? Então, é a mesma coisa. Ça va, Lari? Vai bien. Agora você vai fazer uma perguntinha para a Tati. Você vai perguntar, e você? Você já foi com a sua família lá? Tati, et vous? Vous, vous allez avec... Vous êtes? vous êtes allé avec sua famille? Avec votre? Avec votre famille en France? Excellent. Non. Malheureusement, je ne suis allée encore. Je ne suis pas encore allé. Je ne suis pas encore allée. Ça va. Où? Je ne suis pas encore y allée. Não. Ela não Você falou. está trabalhando no passé composé. Aí o Y ele vai vir antes do auxiliar. Então, ó, eu ainda não fui lá. Ni. Eu ainda não fui lá. Pessoal, as perguntinhas que eu estou fazendo para a Lari, para a Tati, sei que está no momento delas, mas você já pegue. E conforme eu for passando, é o mesmo estilo, é a mesma informação. Então, crie, não fique, eu estou aqui esperando. Não, não espere. Pegue as informações e faça como se fosse para você. E a gente vai discutindo e conversando. Tá? Então, eu ainda não fui lá. Je ne suis pas encore allé. Aonde mesmo? A gente já sabe. En France. Mas aí a gente já falou várias vezes, mencionamos a França. Então, para que não haja esse contexto repetitivo, France, 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 vamos substituir pelo Y. E onde que ele tem que vir? Qual é a regra máxima que eu falei para vocês dos pronomes? Passé composé avant le verbe auxiliar. Só isso, você só tem que saber isso. Está trabalhando no passé composé. Precisa fazer a substituição de algum pronome en, y, c ou d, c ou i, é só colocar antes do verbo auxiliar. Cadê o auxiliar aqui? Só tem um, dois. Ou será o avoir ou être. Você está vendo a frase, está vendo a estrutura. Então, bum. Antes do auxiliar. Opa! Eu venho que trabalha a contração. Je n'y suis pas encore allé. Je n'y suis pas encore allé. Ça va? Tudo vai bien? Tudo bem, Tati? Pessoal? Oui. Excellent. Alors, on y va. Merci beaucoup. Merci à vous, Tati. Merci. Só tirar a dúvida aqui. Oi, Marta. Professor, Oi. está ouvindo? Oui, oui, je vous entends. Comment ça va? Je vais très bien, merci et vous? Bien, merci. Professor, eu ainda tenho uma dúvida inicial na questão número 2. Oui. A pergunta é, você ainda quer ir à França? Vous voulez aller encore en France? Aí, número 2. Ah, do presente, né? Você ainda quer ir à França? Beleza. Isso. Vous voulez aller encore en France? Sim, ainda. Vous avez encore voulu aller en France? C'est ça. Qual a tradução literal dessa frase? Por favor. Tá. Aqui, quando eu falo essa primeira, ó, vous avez encore voulu aller en France, vai significar o seguinte. Você ainda quis ir à França? Você ainda quis? Isso. Eu voulu. O voulu, ele é o particípio do verbo querer. Querer. Então, tudo bem. Vous avez encore voulu aller en France. Você ainda quis ir à França?
Très bien. É um pouco estranho, porque a gente não faz essa pergunta assim, em português. Você ainda quer ir à França, né? Não, imagine assim, ó. A não ser que fosse dentro de um diálogo. Aconteceu também, não sei. Você Mas esse é o ponto, entendeu? É um diálogo. Isso. Não pense assim fora de. Não, você não vai chegar para a pessoa. Você ainda quer ir à França? Pense, igual da última aula que você me perguntou. Pense sempre dentro de um contexto. Então imagine a situação. A pessoa estava prestes a se mudar para a França. E aí houve um infortúnio e ela perdeu o pai. Tá triste, tá tipo amargurada, tá de luto. E aí chega um amigo e, poxa, você é para a França, não sei o quê. E aí depois com a morte com seu pai, você ainda quer ir à França? Você vai ficar sozinho lá, você não tem ninguém. Fica com a tua família, você acabou de perder o pai, entendeu? Trouxe um exemplo aqui aleatório, mas esse é o ponto. Você ainda quer ir à França? Ou eu posso colocar qualquer outra estrutura, trocando, você ainda quer viajar, você ainda quer trabalhar comigo, você ainda quer alguma coisa, entendeu? A estrutura, você ainda... Eu posso utilizar o verbo que eu quiser, tá bom? Tudo bem, eu vou pensar um pouco, mas ainda continuo com a dúvida, porque o tempo do verbo... Mas qual é a dúvida? Porque você me perguntou o que significa literalmente, eu te expliquei. França. Aconteceu um infortúnio, você vai perguntar, mas você ainda quer ir à França? Né? Você ainda quis ir à França? Não, aí já é outra coisa. O exercício, vocês estão praticando tanto o presente como o passado. Aí você vai encaixar agora, se é no presente, eu encaixei no presente. Aí você viajou para a França, você teve vários problemas com os franceses. E aí você fala, poxa, lá eu ganhava 8.000 euros, agora aqui no Brasil eu ganho R$1.000. E aí, poxa, mas você passou todos esses problemas, você ainda quer ir à França? Te trouxe um diálogo, te trouxe um contexto. Não, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Qual é o foco aqui? Eu ensino cada um de vocês a estruturarem as frases, os contextos, as conversas. A partir daí, são com vocês quando você irá utilizá-la. Entendeu? É como assim, eu consigo vos munir das ferramentas, das armas que vocês precisarão utilizar, vamos dizer, em uma batalha. Qual é a batalha? Se fazer compreender, falar no presente, no passado, no futuro. Ou seja, conversar. Entendeu, Marta? Tudo bem. Tudo bem. D'accord? Okay. É porque você está pensando no ponto, quando que eu vou utilizar essa frase? Pense de uma forma onde você consiga. Aí a gente vai utilizar realmente a criatividade, tá? Porque depois você pode trocar isso aqui, ó. E trocar o verbo. Imagine algo que a gente não coma hoje em dia, sei lá, um alimento que ficou obsoleto, que a gente não come. Me ajudem aqui, pessoal. Vocês lembram, antigamente tomava-se refrigerante num saquinho com canudo, não é? Aí eu chego e falo, você ainda toma refrigerante no saquinho? Você ainda... Eu só trocaria aqui o verbo querer, está no presente, por verbo tomar. Vous buvez encore du soda dans un petit sac plastique? Independente do contexto da situação, vocês saberiam como desenvolver a frase, a estrutura. Beleza? Então, não pensar quando que eu vou utilizar. Não é quando. É na hora que você quiser. Você já saberá desenvolver, porque a estrutura sempre vai ser esse padrão. Tá bom, Marta? Então, vamos lá. Número 3, Lari. Agora a terceira, por gentileza. Aonde nós vamos hoje? No presente primeiro, né? Isso. Por que eu falei a questão do presente? Porque vocês já fizeram o passado, perfeito. Só que antes do passado vem o presente. Então, vocês já vão criando todo esse embasamento, toda essa cognição. Você fala o presente, você fala o passado. Como é que a gente falaria isso aqui no imperfeito? Como que eu falaria onde nós iremos?
Como eu falei, aonde nós iríamos? Como eu diria, para que nós estejamos, e a gente vai desenvolvendo, tá? C'est parti. Aonde nós vamos hoje? Où nós somos aller, não, perdão. Presente, nós... primeiro. Eu pus no passado. E eu só coloquei Não, no o passado é depois. É só para ficar claro aqui o uso tanto do presente como do passado. Tá bom? Então, ou nós somos aujourd'hui. Se você falar où nous sommes aujourd'hui, onde nós estamos hoje? Falei. O que nós estamos dizendo aqui nessa número 3, pessoal? Vamos. Nós vamos. Que verbo é esse? Que verbo é esse? Nós vamos. O verbo. Eu estou conjugando o verbo ir. Como eu digo ir em francês? Zé. Ir em francês? Aller, tá. Aller. Beleza. Nós vamos. Allons. Nos allons. Nos allons. Eu troquei pelos somos. Nos allons. Se eu falar nous sommes, eu estou conjugando o verbo être, que é o ser estar. Nós somos, nós estamos. Então, agora não, estou falando aonde? Aonde nós vamos? Então, como que eu digo? Où nous allons aujourd'hui? Nous allons. Eu vou ter 3 formas de fazer essa pergunta. Tá? Eu posso falar primeiro assim, nous allons où aujourd'hui? Com ela bonitinha. Où nous allons aujourd'hui? Posso fazer? Pode, mas normalmente quando a gente coloca o où ali, é preferível trazer a inversão. Tá? Então, où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous aujourd'hui? Nous allons où aujourd'hui? E a terceira, eu posso falar assim. Aonde é que nós vamos? Aonde é que nós vamos? Como é que eu vou falar? Utilizem como exemplo o que o Heitor fez agora há pouco, concernente aqui, ó. O est que. Isso aqui é o quê? Quando é que. Agora a gente vai falar o onde é que, ou aonde é que, né? Onde é que ou aonde é que, se o verbo envolver ali a regência do a. Então, no francês, o u é o mesmo. Isso. O. Do mesmo jeito, Leandro. Só que literalmente vai significar aonde é que. Aonde é que nós vamos hoje? Où est-ce que nous allons aujourd'hui? Où est-ce que nous allons aujourd'hui? D'accord? Ça va? Porque vocês têm que lembrar, pessoal, que todas as perguntas simples, vamos fazer uma leve revisão aqui. Quais são as 3 formas de fazer qualquer pergunta no francês? Hã? Vocês lembram disso aqui? 1, 2, 3. Lembram? Manda um joinha aí, se todo mundo lembra. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3. Já criei de forma categórica. Por quê? Para o seu cérebro só não ter que pensar nem nada. Número 1, o que envolve? A entonação. Então, frasinha clichê. Você fala francês? Vous parlez. Clichê quando eu digo do ponto de vista do que nós já estudamos, né? Vous parlez français? Segunda, inversão. Parlez-vous français? Terceira, est-ce que vous parlez français? E aí, independentemente do tempo verbal, eu vou fazer a pergunta, se for simples, 1, 2, 3. Se eu falar isso aqui no passé composé, como é que eu vou falar? Você falou francês? Vous avez parlé français? Número 2, com a inversão. Avez-vous parlé français? Número 3, est-ce que vous avez parlé français? Então, já trouxe do presente, entrei no passado. E para outras coisas. Agora eu quero perguntar o seguinte. Onde você fala francês? Então, como é que eu vou fazer? Vous parlez français où? Você fala francês onde? Eu posso colocar o aqui? Posso? Où vous parlez français? Posso. Tanto faz.
Agora, se eu quiser falar aqui, parlez-vous français? Aqui, o melhor é deixar no início. Où parlez-vous français? Onde é que você fala francês? Où est-ce que vous parlez français? D'accord? Eu posso colocar aqui tanto no início como no finalzinho. Para vocês não devagarem, não ficarem perdidos. Tudo bem, Lari? Tudo. Todo mundo? Tati, Marta, Heitor, Bruna, Magali, ça va? Nickel. Então, não esqueçam, todas as perguntas sempre serão feitas apenas dessas três formas. Entonação, inversão e esque. Ok? Bora lá, então. No passado, Lari. Où nous sommes allés aujourd'hui? Pardon? Répétez, s'il vous plaît. Où nous sommes allés aujourd'hui? C'est ça. Où. Nous Attention sommes... à la prononciation. Où nous sommes allés aujourd'hui. Pode colocar... Não é. Aller. Où aller? Não. Calma, você vai fazer das três formas. É assim. Où nous sommes allés aujourd'hui. Está correto. Vamos lá, ó. Où nous sommes allés aujourd'hui? Se eu trabalhar agora em inversão, Où sommes... tira o S. Você não vai pronunciar, ele está lá escrito, mas não vai pronunciá-lo. Où Sommes-nous allés? aujourd'hui? Où sommes-nous allés? Où sommes-nous allés aujourd'hui? Tá? Não esqueça aqui, Lari, do fonema AU. Sempre são aqui de O, com circunflexo. Tá bom? E a terceira? Aonde é que nós fomos hoje? Mas Où qu'est-ce que vous... esqueça o qu'est-ce que. Qu'est-ce que dá o sentido de o quê. Então, é où est-ce que vous sommes... Calma, esqueça o vous. Você está perguntando aonde nós fomos. Então, où qu'est-ce que sommes allés aujourd'hui? Sem o qu'est-ce que. Por que eu não posso colocar aqui o qu'est-ce que? Onde o quê? Entendeu? Quando você fala qu'est-ce que, você está dizendo o quê. Est-ce que é a questão aqui das perguntas simples. Où est-ce... Est-ce que, quando é que, como é que, onde é que, entendeu? Por que é que, ou apenas, se você não estiver colocando ali, como, quando, onde, por quê, lembra? Eu tirei aqui, ó. Bum. Est-ce que vous parlez français? Você fala francês? Será que você fala francês? Ele é um marcador sonoro, um marcador. Opa, ouviu? Est-ce que? Lá vem uma pergunta. Ou quando você ouvir ali dentro de uma escrita, né? É uma pergunta. Lá no espanhol, quando uma pergunta é feita de modo escrito, você observa o que é um ponto de interrogação invertido, correto? Você sabe que é uma pergunta. Isso aqui é a mesma coisa, é como se fosse um marcador. É uma perguntinha, tá bom? Então, não confundam com qu'est-ce que. Qu'est-ce que, o quê? O quê? A gente não está perguntando o quê, tá? A gente está falando ali, pergunta simples, tá bom? Então, où qu'est-ce que sommes allés Esse é o qu'est-ce que, Lari. Qu'est-ce que é o quê? O est-ce que. aujourd'hui? Isso. Parece Ó. linguagem isso. Oi? Parece vício de linguagem isso. Não, mas é que a gente acaba tendo alguns. Mas lembre-se, como é que eu vou falar, então, aonde é que? Où que. O est-ce que. O est-ce que. C'est ça. Très bien. Aqui eu falei onde é que nós vamos. Aí, no passado, onde nós fomos? O est-ce que nous sommes allés, et là, la même chose, aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes allés? Aujourd'hui. Onde é que nós somos? Hoje. Ficou claro, pessoal, novamente essa explicação sobre as formas de fazer as perguntas verdadeiramente, sem problemas. Ó, aujourd'hui aqui faltou um meu desenho.
Mesmo, isso aqui é a base do francês. Se você não souber isso aqui, tipo assim, seja presente, seja passado, seja... Não importa. Você não vai conseguir saber criar as perguntas, fazer as perguntas, porque sempre eu só vou fazer das 3 formas, tá bom? Ça va? Então, merci, Lari. Agora você vai fazer a perguntinha para a nossa amiga Bruna. Bora lá. Bonsoir, Bruna. Como ça va? Oh, pardon, Bruna. Pode soltar aí, pardon. Oui. Bonsoir, Lari. Ça va bien? Ah, bien. Bruna, ou não Calma, você vai somos perguntar... Calma. Lari, você vai falar oui, bien. Você vai perguntar se ela está bem, entendeu? E aí, Bruna? E aí, ó... E aí, Lari, tudo bem? Como é que você está, Lari? Eu estou bem. Então, vamos... Professeur, elle n'y a Oui. pas intéressé. Ela diz, je vais finir cet exercice. Eu quero terminar esse exercício. Ouais. Então vai, calma aí, de novo. Apresentação. Bonsoir, nanana. Olá, Bruna, como ça va? Bonsoir, Lari. Ça va bien? Et toi? Ah, va bien. On va vous voyer, les amis. Como é que eu falo Attention. Bruna. Oui. Oui, c'est ça. On va vous voyer. Então, a gente vai tratar pelo vous, tá? Ah, oui. Vous allez bien? Vous Ah, allez... Vous allez bien, pardon. Oui, como é que eu falo graças a Deus? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Oui, graças a Deus. Calma. Dieu. Graças a Deus. Voilà, c'est ça. Grâce à Dieu. Dieu. Dia, Calma. Dieu. dia, dia. Isso. Dieu. Oui. Oh, mon Dieu, por exemplo. A gente fala muito isso aqui. Oh, meu Deus. On n'a pas la patience, on n'a plus de la patience. Oh, mon Dieu. C'est normal d'entendre ça en France. É bem normal de ouvir isso na França. Oh, mon Dieu. Ah, meu Deus. Tá? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Très bien. Bon. Allez, c'est parti. Lari. Bruna, o Présent ou passé composé? Passé composé. Passé composé. Où nous sommes allés aujourd'hui? Où nous sommes allés aujourd'hui? Aujourd'hui. Où nous sommes allés aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui. Jour, non. Jour. Jour. Aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes allés au cinéma pour regarder les films Avatar. Je peux dire ça, Oh, bien professeur? sûr. C'est super. Aí já pergunta se ela gostou do filme. Eu pergunto, foi. Não. Não. Pode ser. Quem quer perguntar? Você gostou do filme? Você gostou? Aimer être ou avoir? J'ai déjà oublié. Avoir. Avoir. Vous avez aimé? Vous avez aimé. Vous avez aimé les films? Larissa, né? Lari. Isso, Larissa. Vous avez aimé quoi? Les films. Como é que fala o não assistir? G, né? Mais attention, vous êtes allé avec elle, on joue un rôle. Oui. Está falando, olha, ela falou que vocês foram ao cinema, então ela está perguntando agora. Vous allez faire semblant, então você vai fingir. Anota essa expressão aqui, ó. Faire semblant. Fazer semblante, fingir em francês, tá? Faire semblant. Fazer cara de paisagem. Tipo isso. Professeur. Oi. Je peux dire, vous étiez avec moi là-bas? Vous étiez avec moi. Ah, vous étiez, pardon. Você estava né? comigo lá. Isso, ó. Vous étiez avec moi là-bas. Você estava comigo lá.
D'accord? Oui, oui. Vous y étiez avec moi. Oui, je n'ai pas aimé le film. Je n'ai Calma. pas. Aí você não vai falar oui, eu não gostei. Sim, eu não gostei do filme. Perceba, não há congruência no sim, eu não, entendeu? Je n'ai. Primeira Je n'ai- coisa, Lari, você gostou do filme? Não, eu não gostei do filme. Non, je n'ai aimé le film. Je n'ai pas aimé le film. C'est ça, non? Je n'ai pas aimé le film. Très bien. Agora há pouco, vocês ficaram com dúvida na hora de utilizar o Y, não é? O pronomezinho ali, dentro do contexto no passado. Foi? Ótimo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vai fazer o seguinte, vocês aqui comigo. Ó, você gostou do filme? Não, eu não gostei dele. Então, aqui será factível o uso da substituição pelo COD. Do que você não gostou? Do filme. Eu não o gostei. Mais ou menos isso. Como é que a gente vai fazer no francês? Eu não sei. Você não tem que saber nada. Você só tem que lembrar. Je n'ai pas. É só colocar o quê? O le antes do auxiliar. Só isso. Então, como é que vai ficar? Non. Perfeito. Agora eu venho com o quê? Porque a gente vai fazer a substituição. Non. Je ne... Opa, vogal com vogal. Então, a gente trabalha a contração. Non, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé. O quê? Do que você não gostou? Não gostei do filme. Então, eu trouxe a substituição. Agora aqui, fazendo uso do COD. E onde estava a resposta? Aqui, na própria pergunta. Então, para você trabalhar as substituições, sejam Y, N, COD, COI, a pergunta ela vai te direcionar. Porque às vezes o aluno não sabe qual pronome utilizar. Quando? A pergunta ela vai te direcionar. Ça va? Uma leve perguntinha aqui. Você bebeu café? Agora vocês vão substituir pelo, tá? Aqui, substituição aconteceu pelo le. A pergunta me incitou, a pergunta já me trouxe o raciocínio. O que eu vou substituir aqui agora, pessoal? Du café. De café. Qual vai ser o pronome? N. EN. Então, tu as bu de café? Sim, eu bebi. Oui, j'ai un bu. J'en ai bu. Então, j'en ai aqui bu. você vem novamente. J'ai bu, subentendendo. De café. Só que a gente vai substituir. Eu não vou colocar j'ai bu de café, porque eu quero substituir pelo pronome N. E qual que é a regra master aqui que eu já falei para vocês? Sempre vem antes do verbo Você- auxiliar. Todos os pronomes virão antes do Do verbo verbo. auxiliar. Então, eu vou botar o N antes Je do n'ai bu. aí. Então, vamos quebrar a estrutura. Perfeito. Agora eu entro com N. Ah, legal. Opa, aqui ficou o quê? Vogal com vogal. Contração. Como é que eu vou falar então, Bruna? Je n'ai bu. J'en J'en ai ai bu. J'en ai bu. J'en ai bu. Concomitantemente, nessa estrutura, eu terei uma contração, alors j'aurai une élision, une contraction, et en même temps, une quoi? Une liaison. D'accord? Então, dentro de uma mesma estrutura, eu tive aqui, olha só, eu trabalhei a contração e logo depois eu entrei com uma ligação. J'en ai bu, j'en ai bu. Às vezes não, o aluno quer ler, ele vai ler dessa forma. Ça va pas. J'en ai bu. J'en ai bu. Eu venho com a pronúncia da elisão, Jean. Pronunciem comigo, pessoal. Se você está só ouvindo, olhando, não. J'en ai. Aí depois eu já esse an, eu já ligo aqui, ó. J'en ai bu. J'en ai bu. J'en ai bu. Afirmando. Agora vamos negar. Não bebi. Non. Ah, c'est très difficile. Je n'ai pas bu. Essa Bora. foi-
Então, a melhor forma, principalmente, não, se você ficar só no plano abstrato, só aqui na mente, é mais complexo. Eu também tentava no início, fazer só pela mente, porque eu não queria escrever, ficava, mas aí depois eu escreva. Ó, Je n'en ai pas bu. isso. Uma vez que você escreve, na mesma hora o seu cérebro já te assimila. O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo a negação agora e substituindo o que seria de de café, je ne bois pas de café, pelo N. Então, Elision, je n'en ai pas bu. Je n'en ai. Então, perceba, novamente, elisão, contração, concomitantemente, bum. Ligação. Je n'en ai pas bu. Eu não bebi. Leandro, sempre vai ser assim? Sim. Se eu trocar aqui café, se eu botar aqui, por exemplo, Leandro, vai ser a mesma coisa, mesmo eu trocando whisky e botando aqui? Sim, a mesma coisa. Se eu tirar aqui e colocar aqui, me ajudem aqui, algo de bebê feminino, agora, francês. Qual que é feminino lá? É masculino, de coca. Cerveja. Tu as bu de la bière? Você bebeu cerveja? J'en ai bu, je n'en ai pas bu. Pronto. É um padrão. Mesmo sendo com diversos. É só isso. Substituir, você não vai ter que mexer em nada. A estrutura é o que eu ensino para vocês. A partir daí, você só tem que brincar e utilizar a sua criatividade. D'accord? Tudo bem, Marta? Plus ou moins? Qual é a dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá, pessoal? Não acho ruim de repetir e esclarecer várias vezes a mesma coisa. Pode falar, Marta. Soltar aí o botãozinho. Oi, Marta, tá muda. Aperta aí o botãozinho. Pas encore. Vous êtes encore muette, mon ami. Ficou num cantinho, deu para ouvir? Oui, agora estou te ouvindo. Não, é porque eu consigo entender, mas na hora de escrever, eu estou escrevendo do jeito que montei na frase. Então, eu escrevi primeiro assim, je n'ai pas, né, bu. Então, ficou completamente diferente de como o senhor sugeriu a escrita. Calma. Como é que você escreveu? Do jeito que você falou, parece que está certinho. Pois é, eu escrevi assim. Entendi. Você colocou antes... Calma. Eu pus antes. E daí, quando eu olhei na sua escrita, eu falei, meu Deus, eu errei tudo, escrevi tudo. Calma, lembre-se assim, você vai fazer sempre, Marta, como eu disse, colocando antes do verbo auxiliar, toda substituição, tá? Concernente ao passé composé. Porque se for presente, pessoal, tendo dois ou mais verbos, não importa. Se for só um verbo, ele vai vir antes do verbo, porque ele se relaciona. Je n'ai bu. Dois verbos, três, não importa. Ele vai vir antes sempre do verbo com o qual ele se relaciona, tá? No passé composé, ele sempre vai vir antes do verbo auxiliar. Mas eu acho que agora eu já descobri por que eu errei. Porque quando coloco o je, é no negativo. Je é no positivo. Isso, porque o foco aqui tem que ser o auxiliar. Por isso que eu errei a construção. Mas eu entendi como é que deve ser montada. Isso, a estrutura é essa daqui, ó. J'ai bu de café. Eu bebi café. A partir daqui, você tem a estrutura, você só pega o EN e joga antes do E. Só isso. Na negativa, é a mesma coisa. Eu só vou negar. Vamos lá. Eu não bebi. Je n'ai pas bu. N'ai pas bu. Isso. Tá. Opa, identificou aqui na negação auxiliar. Perfeito. O que você vai fazer? Você vai pegar o EN e vai colocar antes do auxiliar. Só isso.
com qualquer pronome. Se eu perguntar, ela bebeu café? Elle a bu du café. Elle en a bu, elle n'en a pas bu. Vous avez bu du café? Vous n'en avez pas bu? Vous en avez bu? Sempre, sempre. A mesma dinâmica. Não foge. Igual eu mostrei ali no padrão, só que o outro ali foi consonante a um outro pronome, não é? Mas é a mesma coisa. Tá bom, Marta? Ok, professor. Tá bom? Merci. Très bien. Au plaisir. Então, façamos mais uma aqui, tá, pessoal? Bora lá. Bruna. Merci, Lari. Merci beaucoup. Bruna, a número 4, la quatrième, mon ami, s'il vous plaît. O que você vai dizer ao chefe? Agora, vou fazer mais uma revisão, tá? Concernente à questão de perguntas envolvendo o quê? Lari, attention. Perceba, est-ce que é concernente à pergunta aberta, pergunta simples. O que não é a mesma coisa de eu falar o que fala francês. Não. Você fala francês? Pergunta. O que você fala em francês? É outra coisa. O que, tá? Então, vai lá, Bruno. Qu'est-ce que vous allez dire au chef? Répétez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez dire au chef? Très bien. La première, vous aviez dit, est-ce que vous allez dire au chef? Qu'est-ce que? Non, non, ça va. Parce que la première, j'avais compris ça, mais tranquille, oui. D'abord, au présent. Qu'est-ce que vous allez? Oh, pardon. Você vai, oui, né? oui, c'est ça. Oui. Très bien, excusez-moi. Então, a número 4. 4. O que você vai dizer ao chefe? Qu'est-ce que vous allez dire au chefe? O que você vai dizer ao chefe? Não tem diferença aqui do português. Ok, pessoal? Alguém discorda disso? Não tem problema, vocês podem discordar. Não quero robô aqui, não. Sim, mestre, não tem nada disso. O que você vai? Então, o que? Qu'est-ce que? Você, vous, vai aller, dizer, dir ao chefe, o chefe. Perfeito. Já que entramos aqui nessa questão de perguntinha envolvendo agora o que, tenho também 3 formas. Quais são elas? Quelles sont-elles? Quais são? Bruna? Vous allez dire au chef quoi? Calma. Pensa sempre do ponto de vista do padrão que eu mostro para vocês. 1, 2, 3. Por quê, Leandro? Porque é mais fácil, você não tem que decorar, você só internaliza. Número 1, concernente, vamos dizer, fazendo um rapport, uma correlação com as perguntinhas, é o quê? A entonação. Só que aqui eu utilizo o qu'est-ce que. Perfeito. A número 2 de perguntinhas envolve o quê? A inversão pronome sujeito verbo, correto? Número 2 aqui, concernente ao quê? É a mesma coisa. Que, só que eu vou ter que trabalhar a inversão. Então, como é que vai ficar lá, Bruna? Que allez-vous dire au chef, pardon. Voilà. Que, só que eu vou trabalhar a contração. Primeiro, vamos lá. Que allez-vous dire au chef. Ah, Leandro, mas aqui ficou vogal com vogal. O que que eu faço? Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire? Contrai, supprima o E. Vous allez effacer la lettre E, vous allez supprimer E, et puis vous allez avoir ici une elision. Qu'allez-vous dire au chef? E você vai pronunciar com som de K, tá? Qu'allez. D'accord? Por quê? Porque nós temos o QU, que é som de K, que agora se uniu ao allez e virou só uma palavrinha. Qu'allez-vous dire au chef? D'accord? E a terceira? Vous allez dire au chef quoi? Seria essa? Você vai dizer o que ao chefe? Pensa em português. Você vai dizer o que ao chefe? Em português eu tenho 2 formas, sempre de perguntar, envolvendo o que, tá? A primeira, o que você vai dizer ao chefe? E a segunda, você vai dizer o que ao chefe? Vous allez dire quoi au chef? C'est ça. Então, esse você vai dizer o que ao chefe é o quoi. Vous allez dire quoi. Eu digo algo a alguém. Vous allez dire quoi au chef. Vous allez dire quoi au chef. E voilà. Lari, tudo bem?
Então, qualquer pergunta envolvendo o que, eu só tenho 3 formas de fazer essa pergunta. Seja no âmbito do presente, do passado, do futuro, do imperfeito, não importa. Só tenho 3 formas. Quais são? Qu'est-ce que? Número 2, que. Só que está contraído, mas eu já estou falando que, e a inversão. Você vai trazer a inversão. Professor, mas se eu colocar o que e não fizer a inversão, pode? Não. A não ser que você queira errar. Se não é que com a inversão. Simplesmente assim. Igual as perguntinhas simples. Número 2 é o quê? Inversão. Por isso que eu criei o padrão 1, 2, 3. Fica mais fácil para vocês. 3. Você pensa em português. Você vai dizer o quê? Você vai comer o quê? Você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Você vai pensar no quê? Pronto, você tem a resposta. Vous allez dire quoi au chef? Tudo bem, Lari? Estou falando com a Lari porque ela ficou confusa ali na questão do est que e do qu'est-ce que. Então, para fechar com chave de ouro. Qu'est-ce que? O que, pessoal? Diferente de quando eu falo est que aqui em pergunta simples, que significa marcador auditivo, uma perguntinha, tá? Que vai significar também será que, ok? Lógico, aqui eu coloquei o onde. Onde é que, aonde é que. Ele vai poder também te dar esse sentido de é que. Igual o nosso amigo Heitor também falou da questão aqui na número 1. Quando é que? Quand est-ce que? Perfeito. Ça va? Então, vai lá, Bruna. Aí você vai perguntar agora para... Cadê? Pode ser para Marta. A gente fechar. A gente vai terminar nessa quarta, então, tá bom? No passé composé, como é que ficou, Bruna? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous êtes allé dire au Não. chef? Não é porque o que você foi dizer ao chefe. Pode falar? Qu'est-ce que vous allez dire ao chefe? Pode. Vamos tentar Qu'est-ce que colocar vous aqui avez dit? Isso, o que você disse ao chefe, tá? Mas você pensou, teve o raciocínio correto. Parabéns, que tranquilo, tá bom? É para fazer para Marta agora ou só para repetir com qu'est-ce que vous avez dire au chef? Isso, cessar. Isso, a perguntinha, então. Qu'est-ce que vous avez dit au chefe? chefe. Então, o que você disse ao chefe? Cessar, très bien. Marta? J'ai dit au chef Parfait. que il est très sympathique. Nickel. Bravo. Então, j'ai dit au chef. Marta, je suis vraiment ravi. Estou muito feliz e muito grato de poder ser o seu professor. O que é isso? Je suis... Oh, pardon. J'ai dit au chef. Aqui só uma observação. A gente vai colocar o que il. Perfeito. Só que aí a gente vai trazer a contração. J'ai dit au chef qu'il. Então, joga aqui. Perfeito. J'ai dit au chef qu'il est sympathique. Très bien. Ou si vous voulez, c'est aussi faisable de bien dire comme ça. Sympa. J'ai dit au chef qu'il est sympa. Sympa, é. Bravo, Marta. Très bien. Ou seja, ela replicou, pessoal, o que estava na própria pergunta. Ó, o que você disse ao chefe? J'ai dit au chef que... Eu disse ao chefe, e aí trouxe o contexto que ela quis. Que é isso. É très sympathique. Aí colocamos isso, qu'il est très sympathique. Félicitations, Marta. Bien Eu joué. queria dizer que o chefe está com uma camiseta um pouco desbotada, né? Mas o chefe aqui é o meu professor. Eu achei melhor falar que ele é bem simpático. Mas, ó, se você quiser falar isso, vamos lá. A gente vai pensar assim, ó. Esse é o foco, esse é o objetivo, ó. Na verdade, eu queria dizer tal coisa. Como é que a gente vai falar? Então, ó, na verdade, eu queria dizer, beleza, ó. Eu queria dizer ao chefe que a camisa dele estava desbotada. Então, você pode trazer aqui eu queria, só que vai entrar o quê? O querer no imperfeito, tá? É. Como é que vai ficar? Querer no imperfeito, pessoal.
Querer é o vouloir, né? Já tivemos essa aula, hein? Je voulais. Je voulais, voulais, né? Quem ficou com dúvida aí de falar eu queria, é super tranquilo. Você vai pegar o verbo que você quer trazer para o imperfeito. Je Vouloir. vouloir. Você vai conjugá-lo com o pronome, qual mesmo? Nous. Nous voulons. A partir daí, você vai suprimir, você vai tirar o sufixo, o NS. E aí você terá como radical esse VOUL. Você vê aqui na primeira pessoa, je, VOUL, e sempre que você for conjugar qualquer verbo no imperfeito, você vai ter o AIS. Então, eu queria, je voulais, voulais. Como é que eu pronuncio isso? Voulais, voulais. Eu não posso falar je voulais? Pode, não há problema. Mas eu aconselho sempre trabalhar e manter aquele estímulo do eu vou, je vais, je voulais. Ok? Je voulais dire que le chef, ou que la chemise du chef était décolorée, était fanée, on va dire. Je voulais. Vou deixar aqui, ó. Então, je voulais dire que la chemise du chef. Aí vai entrar o quê? Novamente, imperfeito. A camisa, eu queria dizer que a camisa do chefe estava desbotada. Estava. Était. Vai ser o mesmo de era ou estava, porque o être é o ser e estar. Je voulais dire que la chemise du chef était, vous devez mettre là, décolorée. Assim, desbotada. A outra palavrinha que eu falei foi essa daqui. Se não me engano, tem um acentinho. Fanée. D'accord? Prontinho, Marta. Ça va? Ça va. Très Merci. bien. Merci à vous. C'est ça, les amis. Alguma dúvida, pessoal? Então, ó, vou deixar aqui essas últimas com vocês. Então, quem não terminou, termine o exercício. Cadê? Aqui. Estamos na número 4, tá? Aí, na próxima segunda, a gente vai retomar a partir das 5, que eu vou corrigindo com vocês e praticando, terminando o nosso diálogo, o que você quer e os restantes, porque é importante. Mas sejam as frases simples, quando a gente entra com um diálogo, com essa prática, vocês ficam ali aptos, vocês se esforçam a desenvolver as frases, as conversações. Oi, Marta, levantou a mãozinha? Professor, eu tenho uma dúvida que eu não sei. O uso do que logo em seguida do ser, no caso do qu'est-ce que c'est, Sim. que ele necessariamente aparece o que? Calma. Quando você vai falar o que é, você vai falar assim. Como você acabou de me dizer. Aqui na frase terceira, que é aonde nós vamos hoje, né? Então, tá aqui. Qu'est-ce que c'est que? Não, calma. Essa daqui, calma. Aqui eu não vou... Aqui, Marta, nessa terceira, eu não vou falar o que, aonde nós vamos, entende? O contexto aqui é o seguinte. Aonde é que nós vamos? Eu não tenho que esquecer. É porque você confundiu com essa estrutura aqui, ó. Qu'est-ce que c'est? Que significa o que é, tá? Quando você for falar o que é, qu'est-ce que c'est? Entendeu? É outra coisa. Na estrutura ali, é tipo isso aqui, ó. Você ler, dire, o que você vai dizer, né? Aí, calma, aí você já puxou para outra coisa, calma. Aí, o que você vai dizer? Qu'est-ce que? O que? O que você vai? Qu'est-ce que vous allez dire? O que você vai dizer? Então, então o que aí aparece? Aí aqui é contexto de o quê, ó? Qu'est-ce que? O quê? Tá.
Tá bom. Ok. Tá bom. Aí eu vou ter 3 formas. Qu'est-ce que e quoi. E, exatamente. Então, por Voar. isso que o importante é, Leandro, eu já estou utilizando o qu'est-ce que. Ótimo. Saia do qu'est-ce que e pratique as outras 2 formas. Sempre são 3. Não adianta você só saber uma se o francês chegar para você e falar, alors, qu'allez-vous dire? Você fala, meu Deus, o que ele está falando? O professor me ensinou qu'est-ce que. Mas você sabe, tipo assim, não é que você sabe, está na tua cara, mas na hora ali, você já está nervoso, às vezes, já está meio... Você vai se perder, sendo que não, é sempre o padrão, é a mesma coisa. Só tem 3 formas de perguntar. Se a pessoa vai te perguntar, você quer comer? O que você quer comer? Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voudriez manger? Que voudriez-vous manger? Vous voudriez manger quoi? Pronto. D'accord? Então, aqui, qu'est-ce que vous allez dire? É um é quand e outro é qu'est-ce que c'est. Qu'allez-vous dire? Et Desculpa, eu que fiz a confusão. non, pas de souci. Vous allez dire quoi? Sem problemas, Marco. O objetivo aqui é esse mesmo, é praticarmos. Ok. Um é qu'est-ce que c'est, outro é quand. Sempre a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Ok. Começar. Aí eu deixei para vocês terminarem e deixei um outro exercício aqui, ó. Para completar a frase. Vocês vão completar. Leandro, o professor, posso só colocar demain je vais manger? Poxa, eu sei que vocês podem muito mais, tá? Demain, je vais manger avec ma famille. Demain, je vais manger avec mon chef parce que je veux... Não, entendeu? Não fique só no feijão com arroz, ou seja, no francês comprar baguete. Aujourd'hui, je n'ai. Eu posso trabalhar o próprio presente. Eu posso colocar aqui, hoje eu não fiz, eu não estudei, eu não trabalhei, algo no passé composé. Então, com vocês, tá? E mais um exercíciozinho. Para vocês não ficarem com dúvida aqui, pessoal, concernente ao uso do o que, gostaria que vocês, vou colocar de forma bem simplória, vai desenvolver 3 exemplos, onde você encaixe exemplos, contextos, fazendo uso do o que. 3 exemplos, tá? Com o que. Vou colocar um meu aqui. Fazendo uso do o que com as 3 formas. Então, o meu seria assim. Simples, bem tranquilo. O que você bebe? Qu'est-ce que vous buvez? Que buvez-vous? Vous buvez quoi? Só tem que fazer isso. Depois, trabalhe no passé composé também. O que você bebeu? Vou dar o mesmo exemplo, mesmo quando eu digo as 3 formas. Agora eu entrei no passado. Qu'est-ce que vous avez bu? Qu'avez-vous bu? Vous avez bu quoi? Ok? Então, eu fiz tanto o presente aqui, como eu depois já trouxe o passado. D'accord? Que 3 petits exemples. Apenas 3 exemplozinhos, tá bom, pessoal? Deixa aqui, fazendo uso do presente. Alguma dúvida? Ça va? Parfait. Très bientôt, je vous enverrai le lien du cours et aussi les notes. Então, logo mais eu envio para vocês as notinhas, tá? E o link. E o de quarta-feira, não esqueci também não, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. C'est ça? Ciao, ciao. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut. Au revoir, mes chers amis.